Nesse segmento do programa, nós estamos recebendo o José Antônio Godoy, que é o presidente da Bolsa de Avaliação de Imóveis do Rio Grande do Sul. Godoy, prazer em tê-lo aqui. Prazer. Pela primeira vez, imagino que de várias participações aqui no programa. É verdade, espero que seja a primeira de muitas. De uma série, né? Porque realmente a Bolsa de Avaliações há 41 anos está no mercado e, claro, tem muita gente que não é obrigada a conhecer tudo, mas é uma entidade, uma instituição importante no mercado. O que ela faz do ponto de vista prático? É uma empresa de engenharia de avaliação, especializada e focada em avaliação de patrimonial. Avaliação de civil, avaliação de máquinas e equipamentos, assistência técnica para a área jurídica também, avaliação de semoventes, avaliação florestal. Então, especificamente patrimonial. E também nós ajudamos a fazer recuperação contábil da empresa. Basicamente isso. Ela substitui o corretor de imóveis, digamos, no caso de imóvel? Ela não substitui. Ela é uma empresa, a empresa de engenharia de avaliação, ela complementa, vamos dizer assim, é muito mais especializado. Porque nós obedecemos certas normas que são determinadas para poder fazer esse tipo de avaliação. Para cada avaliação existe uma norma específica que nós temos que obedecer. Norma de quem? Normas brasileiras pela ABNT. Da ABNT. Exatamente. Então, nós somos... Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos que obedecer, né? E quem tem que fazer essas avaliações específicas são engenheiros e arquitetos também. Já o corretor de imóveis, que também existe para poder fazer alguns tipos de avaliação, que conhece o mercado, que está dentro do mercado para poder auxiliar até as empresas de engenharia de avaliação, o próprio conselho permite que faça algumas avaliações e são cadastradas no setor jurídico também para que possa ser os profissionais serem buscados para poder fazer essas avaliações. Vocês fazem avaliação, digamos assim, o governo, um órgão público quer vender um determinado patrimônio físico. Essa avaliação, vocês são requisitados para isso ou o órgão público tem alguma instituição que faz isso? Não, nós também podemos vir a fazer desde que sejamos credenciados. Credenciados. Exatamente. Às vezes o órgão público, conforme for, a gente tem que ser temos que ser credenciados a alguma instituição, ou Caixa Federal, ou Banco do Brasil, ou não. Ou não, dependendo do tipo de avaliação, pode ser feito diretamente entre o órgão e a empresa. E já se fez isso, digamos, não só do ponto de vista da prefeitura, mas do governo do estado? Não, do governo do estado não foi feito. Não foi feito, nem na área da prefeitura também. O que nós fizemos mais é para algumas instituições federais e estaduais. Eu te pergunto isso, viu, Zé Antônio, porque eu li outro dia nos jornais que o governo do estado somos donos de uma cidade, não sei se no Paraná. Sim, acharam 200 lotes numa cidade do Paraná, que o governo deveria fazer as avaliações do seu patrimônio. Isso, do seu patrimônio. Nós fomos buscar a possibilidade, claro, não só eu, provavelmente. Se credenciar. Exatamente, para poder fazer essas avaliações. Mas, talvez, para o governo do estado, ele possa utilizar engenheiros próprios, engenheiros que são... contratados dele. Exatamente. São funcionários do governo. Exatamente, são funcionários do próprio governo para poder vir a fazer isso. Então, já diminui esse custo para o próprio governo. Mas estamos abertos. Mas é muito caro, por exemplo, assim, eu sou proprietário de um imóvel, eu preciso vender, mas quero uma avaliação séria, como é o caso da Bolsa de Avaliação faz aqui no Rio Grande do Sul. É muito caro fazer isso? O preço que eu vou pagar depende do valor da avaliação? É importante falar também que nós não somos só do Rio Grande do Sul. Sim. A nossa empresa faz avaliação no Brasil inteiro. Certo. Do Acre no Rio Grande do Sul. Atendem pessoa física também. Pessoa física. Não existe um mercado específico para avaliação. Qualquer um de nós podemos, como pessoa física, podemos utilizar como a maior indústria, que é uma das maiores indústrias, é a nossa cliente também, pode ser utilizado. Bom, valor depende muito do tipo de trabalho a ser feito. Do tipo de trabalho a ser feito. Eu vou te dizer assim, fazer um imóvel, 10 imóveis no mesmo edifício, claro que vai sair muito mais barato se eu fizer esses mesmos 10 imóveis em lugares diferentes. Custo,
é planejado o custo para que... Horas trabalhadas. Exatamente, horas técnicas trabalhadas, porque tem que se buscar amostras, diversas amostras em diferentes localizações. Então, o custo é muito relativo. E é muito comum esse tipo de avaliação também, claro. né? Eu passei por uma situação, numa aquisição de um imóvel, onde apareceu lá na declaração do imposto de renda um terreno. E aí não bastava a escritura, porque entre a compra do terreno e a escritura oficial, poderia ter sido construída uma casa ilegal. Então, na verdade, os bons pagam pelos que não são até tu falaste corretos, algo que ocorre frequentemente muitas vezes o cliente não concorda com a avaliação da prefeitura feita para pagamento de ITBI. Isso é muito comum, é verdade. Então, não concorda. Nos buscam para poder fazer o seguinte: esse valor é verdadeiro ou não? Tirar limpo, 9 vezes fora. Exatamente. Aí a gente faz a avaliação. E é importante exatamente isso. Não é à toa que a minha empresa tem 41 anos. Credibilidade. Guardado as devidas proporções, nem sempre o cliente que me contrata vai ouvir aquilo que ele quer. Né? Mas aquilo que ele precisa ouvir. Aquilo que ele precisa ouvir. Né? Muitas vezes ele precisa só validar a informação que ele já tem. Porque nós fizemos muita avaliação de imóveis para garantias em instituições financeiras também. Então, esse imóvel, às vezes, ele precisa que esse valor atinja um determinado preço para poder garantir. E nem sempre isso ocorre. Nem sempre isso ocorre. E aí existe a questão, mas eu paguei X para que tu pudesse dizer que o imóvel não vale. Não vale? É o risco que ele corre. A ética em primeiro lugar. Exatamente. Isso não é pesquisa eleitoral. Não, exatamente. O cara paga o que me dá esse resultado. Exatamente. Por isso que eu fiz essa correlação médica. Tu vai ao médico, às vezes, paga a consulta, não quer dizer que ele vai te dar a informação que tu deseja, né? Não, Antônio, eu tive ontem, aliás, conversando com o presidente Walter Lidiuruni, da celulose rio-grandense, e realmente, claro, a celulose ela é o mercado mundial, ela trabalha com o mercado mundial, ela não está afeta só as questões internas do Brasil, essa crise toda aí. Vocês têm sentido essa crise neste ano? Por exemplo, o ano que vem, esse ano o PIB vai cair 3,5%, vai cair 3,5%, o ano que vem, no mínimo 2%, 2,5%, quer dizer, a crise vai continuar. Vocês sentiram alguma coisa de crise? Sim. A gente sente que está difícil para que as indústrias, comércio, as empresas que nos procuram, principalmente para a questão da garantia, que procuram as empresas, as instituições para que busquem dinheiro, diminuiu bastante essa procura. Até pelo fato de não haver dinheiro para poder... não haver dinheiro para ser emprestado. As instituições recolheram os valores para ser emprestado. Existe bastante procura para que possa se fazer avaliação, para que possa tentar fazer a avaliação dessas garantias. Mas os bancos estão muito criteriosos. Tá certo. Em aceitar essas garantias, né? O que os economistas nós economistas chamamos de velocidade de circulação da moeda. Quando ela reduz, que é o caso, a crise, né? Porque a moeda não circula, então isso aí tranca a economia. Bom, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Apareça mais vezes, eu acho que realmente esse é um mercado interessantíssimo, né? Quem de nós está envolvido com imóvel, negociação, compra, venda, tem um futuro espelhando alguma coisa nesse sentido. Então, realmente a Bolsa de Avaliação de Imóveis do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, com o José Antônio Godoy, desenvolve um belíssimo trabalho. Rápido intervalo, já voltamos.